Os sábios da Kabbalah dizem algo minimamente intrigante, que as pessoas, aos olhos de Deus, são belas antes de pecar e também depois de pecar. E a gente vai analisar essa frase. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Essa semana a gente está lendo duas porções juntas, tá? Geralmente elas são lidas juntas, porção de Tazria e de Metzorah. Elas falam basicamente ali de processos fisiológicos que acontecem com o ser humano, por exemplo, quando a mulher dá à luz, como fazer uma circuncisão, também se a pessoa tiver algumas doenças de pele, que a gente sabe que tem fundo espiritual, ok. Mas o que eu queria abordar com vocês é o seguinte, a frase que eu falei no começo do vídeo. Então os sábios dizem assim, que aos olhos de Deus, nós seres humanos somos todos belos antes de pecar. E até aí tudo bem, né? A gente entende que Deus goste da gente antes de cometer algum erro, acha a gente bonito. Só que a frase não para aí. Os sábios dizem que a gente também é belo depois de pecar. E aí começa a ficar estranho, né? O que isso significa? Então vamos tentar entender um pouquinho essa metáfora. Na verdade, primeiro uma observação. Todos os seres humanos são belos aos olhos de Deus, né? A gente pode falar assim, mas quando os sábios geralmente fazem esse tipo de afirmação, eles estão falando dos seres humanos mais ligados à espiritualidade, né? Então, os seres humanos ligados à espiritualidade, que é o que a gente chama na Kabbalah de Israel, né? Esses são belos antes de pecar e belos depois de pecar. Tá, agora sim, o que significa belos depois de pecar? Quer dizer que pecar é bonito, Deus acha maravilhoso? Não. A gente vai entender isso com uma metáfora que aparece no livro Cântico dos Cânticos, que a gente já citou várias vezes aqui na Energia Semanal, no Zohar Diário. O livro Cântico dos Cânticos, para quem não conhece, é uma metáfora extremamente profunda, amorosa, entre um príncipe e uma princesa, ou entre um rei e uma rainha. Não, é mais para príncipe e princesa. E essa história que vai acontecendo ali no Cântico dos Cânticos, os sábios dizem para nós que na verdade é uma história relacionando nós, seres humanos, que somos a princesa, com Deus, que é o príncipe. Então tem uma hora ali da passagem que o príncipe vai fazendo vários elogios para a princesa, e uma hora ele diz assim, você tem os olhos bonitos como os de uma pomba. Tá? E aí a gente, se entender essa metáfora, vai entender o que a gente estava falando no começo do vídeo. Por que os olhos bonitos como os de uma pomba, né, sendo que tem tantos animais que poderia ter sido usado? E aí a Kabbalah explica o seguinte, a pomba, como a maioria das aves, ela tem os olhos na lateral do corpo, né, não na frente. Aliás, essa é uma curiosidade, é um parêntese, né, só para saber, acho que interessante. Biologicamente, em geral, animais que são mais predadores têm os olhos na frente do rosto, né? Então, cachorro, nós, felinos grandes, felinos grandes e pequenos, gato, onça, leão, né? Animais que são mais frágeis e geralmente são presas e não predadores, têm os olhos do lado, né? Por quê? Para eles terem um campo de visão maior. Então uma ave, nesse sentido, ela consegue ver muito mais ao redor do que nós e ela consegue fugir mais facilmente de presas, de predadores, desculpe. Bom, então, por que os olhos bonitos? Porque ela tem os olhos aqui do lado, então ela consegue ver bastante ao seu redor, como a gente falou, e a Kabbalah diz que, em especial, o que a pomba está sempre olhando? Para o ninho dela, para o local onde ela mora. Então a pomba, não importa muito onde ela vá, é como se ela estivesse sempre conectada ao local de onde ela veio, o ninho de onde ela saiu. E com esse olho do lado que ela tem, é mais fácil ela ver. Tá, agora como é que isso se relaciona com o que a gente estava falando? Por que a pessoa é mais bonita depois de pecar? Porque mesmo depois de pecar, Deus acredita que a gente vai voltar ao nosso ninho. O que seria o nosso ninho nesse sentido? O nosso estado original, o nosso estado antes de pecar. Como é que a gente faz isso cabalisticamente? Com uma ferramenta que se chama Teshuvah. Teshuvah geralmente é traduzido como arrependimento, tá? Mas é uma tradução um pouco fraca, tá? Não é só arrependimento, a gente já falou de Teshuvah aqui, eu não vou me estender sobre isso, mas Teshuvah é um processo pelo qual eu realmente transformo a minha alma para tirar aquela mácula que eu criei através do pecado. Então, quando os sábios dizem que Deus considera a gente bonito antes de pecar e depois de pecar, é por isso. Antes de pecar, porque ok, nós estamos fazendo as coisas certas, estamos sendo proativos, conectando com luz. Deus acha isso ótimo. Agora, mesmo depois de pecar,
Por que Deus acha a gente bonito? Porque Ele tem certeza que a gente vai voltar mais cedo ou mais tarde para o ninho. Deus acredita nisso. Deus não acredita que a gente vá pecar e continuar sempre pecando e sempre errando e aumentando máculas uma em cima da outra. Por isso que eu falei no começo que talvez isso se refira mais às pessoas espiritualizadas, né? Infelizmente a gente sabe que tem gente que vai sim pecar o tempo inteiro, uma atrás da outra. Mas a pessoa que tem um mínimo de consciência espiritual, o mínimo de andança pelo caminho espiritual, essa pessoa mais cedo ou mais tarde realmente ela vai se dar conta. Olha, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa aqui que eu estou fazendo que não está certo, está me prejudicando, está atraindo uma energia negativa, eu preciso remediar isso. Nesse momento, quando ela percebe que precisa remediar, é como ela tem os olhos como o da pomba. Não importa o quão longe ela foi, ela sempre teve o ninho em mente. E ela quer voltar para esse ninho. E é isso que faz ela ser bela, essa pomba ser bela, aos olhos de Deus. Isso que faz a gente ser belo aos olhos de Deus, mesmo depois de pecado. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.